Você tem um Instagram profissional para mostrar para o mundo o seu trabalho em educação física? Se a resposta foi não, esse programa é essencial para você. E se a resposta for sim também, como que a gente fura a bolha do algoritmo para viralizar e atingir milhões de pessoas? E se não for esse o caminho, como construir um trabalho consistente numa das redes sociais que mais apresenta oportunidades profissionais para o estudante e para o profissional de educação física? É o que você vai ver agora no Educação Física SA. Sobe o som! Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! André Schettino aqui na área. E Kleber Dias aqui na área. Em mais um episódio de Educação Física SA, a nossa primeira temporada toda dedicada à economia digital para o profissional de educação física. E hoje, um episódio muito esperado e com certeza de grande audiência, porque é num desses espaços que está a maior audiência da internet. É isso mesmo, a gente está falando do Instagram. Um episódio inteiro dedicado ao Instagram para estudantes e profissionais de educação física. A gente vai falar sobre vários assuntos para você ingressar ou se posicionar da melhor maneira possível nessa rede social que tem dado muita oportunidade para não só para estudantes e profissionais de educação física, mas para todas as áreas e tem destacado inclusive algumas pessoas. É muito provável que você já conheça alguns aí dos pessoas de sucesso ou do que a gente chama de milionários digitais da educação física que construíram essa história de sucesso no Instagram. O Instagram, ele é a rede social atualmente com o maior número de inscritos no mundo. Tem só 1 bilhão de usuários ativos mensalmente, né? Sendo que 7% deles são brasileiros. É uma rede realmente com alcance extraordinário. Mas a maioria dos usuários, André, são pessoas passivas, ou seja, elas consomem aquilo que é produzido por outras pessoas, que é postado, as imagens, os comentários, os vídeos, mais do que produzem. Então, talvez uma primeira observação que a gente devesse fazer sobre isso é o convite, na verdade, o estímulo para que as pessoas procurem fazer um uso ativo da rede social. Que elas procurem se colocar e usar essa plataforma publicitária gigante, que é o Instagram, para tentar apresentar e divulgar os seus próprios produtos. O que você acha? Exatamente. E a dica, né, que eu quero dar para vocês é isso, porque a gente consome conteúdos no Instagram de acordo com nossos interesses e forma-se aquela famosa e chamada bolha, né, que a gente já ouviu falar muito esse termo. Então, eu tendo a acreditar que está todo mundo no Instagram, porque quando eu consumo, só aparece conteúdo, por exemplo, no meu caso de ciclismo, que é uma coisa que eu gosto, de educação física, de personal. Então, você olha e você fala assim, poxa, todo mundo está no Instagram, como que eu vou estar também e vou me diferenciar? 2 pontos. Primeiro, todo mundo é muita gente, né? Então, não é necessariamente todo mundo que está. A sua bolha pode te induzir a acreditar que é todo mundo, mas o segundo ponto é, todo mundo deveria estar, porque tem apresentado resultados muito bons, não só para essas pessoas de destaque que a gente vê com milhares de seguidores, né? Talvez alguns até conseguindo alcançar a marca de milhões, mas também para aquele profissional que se posiciona de maneira tranquila, que mostra o seu trabalho, que não necessariamente tem um número muito grande de seguidores, né, numa rede social como o Instagram, que é muito ligada em números. Esses números, às vezes, podem dar uma dimensão errada para a gente, ou ser, inclusive, uma métrica chamada métrica de vaidade, né? Ah, eu tenho tantos milhares de seguidores, tantos milhões de seguidores. Tem muito profissional de educação física que tem relativamente poucos seguidores comparado com esses milhões, mas que consegue tirar do Instagram, por exemplo, grande parte dos seus alunos. Sejam eles alunos para trabalho online, mas também para trabalho presencial,
né? É um pouco disso que a gente vai discutir aqui. Como que você acha, por exemplo, Kleber, que o profissional de educação física pode estar presente aí nessa rede, no Instagram, tanto para o seu trabalho, seja ele online ou seja presencial? É uma boa. Eu acho que, na verdade, a ferramenta fundamental que essas redes sociais oferecem é, no fundo, uma vitrine gigante para o mundo. Então, você pode apresentar ali qual é o conteúdo que você tem, qual é o tipo de serviço que você coloca, qual é a sua visão que você tem a respeito da educação física e deixar aquilo ali exposto para que pessoas que estejam interessadas... Porque não necessariamente, como você enfatizou, André, a pessoa deve usar o Instagram necessariamente visando um produto, um infoproduto, um serviço online. Porque muitas vezes a pessoa que frequenta a academia em que você trabalha, ela vai às vezes começar a te procurar e procurar saber sobre você pelas redes sociais. Ela vai olhar o que você fez. Então, ter uma apresentação um pouco mais profissional, né? Não misturar muito, talvez, né, as postagens. Quer dizer, talvez se você quiser ter uma conta para se divertir no Instagram, simplesmente para coisas que você gosta, para os seus hobbies, talvez, né, uma coisa sobre a qual você deve pensar é criar uma conta separada, uma conta que é o seu nome escrito educação física, o seu nome escrito personal, o seu nome escrito serviço no qual você trabalha, e depois uma outra conta que é a sua conta pessoal, em que você aí sim coloca coisas da sua família, né, do seu cotidiano. Porque imagina só, um cliente potencial que te procura no Instagram e acessa lá e vê você, o que você almoçou hoje, o que você fez com a sua família no final de semana, que você foi numa reunião com seus amigos no domingo. Quer dizer, o que isso importa para alguém que está querendo contratar um professor de educação física? Talvez não necessariamente, né? Então, enfim, uma coisa sobre a qual as pessoas devem pensar é o uso profissional dessas redes sociais, né? Muito mais do que o uso lúdico e recreativo que a maioria das pessoas faz. Exatamente. E aí vem uma observação interessante nesse ponto, né? Ter uma rede, ter um perfil onde você apresente o seu trabalho, um perfil profissional no Instagram, hoje em dia ele é composto de muitos pontos e provavelmente se você está no Instagram, você já deve ter visto o tanto de cursos que estão ensinando as pessoas a ter essa presença digital na rede, né? Então a gente tem um modo de funcionar que tem dado bem certo, que é o seguinte: você coloca determinados conteúdos no seu feed e também no Reels, que é o que tem mostrado o maior alcance hoje, por conta dessa disputa aí entre o Instagram e o TikTok. E nesses conteúdos você está mostrando o quê? A sua autoridade. Você está mostrando que você conhece sobre o que você oferece, sobre o que você trabalha. E nos stories tem sido o lugar de relacionamento. Então é claro que você não vai, ou seria interessante, né, dependendo do jeito que você se comunica com as pessoas, que você não vai mostrar no stories, por exemplo, você no churrasco ou bebendo cerveja ou fumando, se você é um fumante, porque você não quer mostrar esse lado para quem eventualmente vai te procurar, mas nos stories você acaba se relacionando mais com a pessoa, né? Você acaba acompanhando, ou as pessoas vão acabar acompanhando um pouco da sua rotina, mas é importante também que essa rotina seja ligada ao trabalho. Por exemplo, se você é um personal, sua saída de casa para o trabalho, você atendendo alunos ao longo do dia, você colocando algum tipo de enquete ou de pergunta para buscar esse engajamento que é tão importante nas redes sociais, mas sempre tendo uma curadoria, ou seja, um cuidado com o que você mostra para as pessoas, ou seja, muito bem selecionado, né? Se você por acaso gosta também de mostrar outros pontos da sua vida que talvez não sejam tão interessantes de serem mostrados para quem pode te contratar, e sim para pessoas mais próximas, talvez seja interessante realmente você ter duas redes sociais, né? Agora, aquela história de que a gente via muito antigamente no começo das redes sociais, né? O Instagram é meu, o Facebook é meu e eu posto o que eu quiser. Eu acho que nem num perfil pessoal isso é verídico, porque na verdade é público, né? Mesmo nos perfis que são fechados, você escolhe quem está entrando para ver o que você quer mostrar, mas num perfil profissional que geralmente é aberto, todo mundo está vendo o que você está fazendo, então isso tem que ter um padrão com o que você quer comunicar, com o que você quer falar, né? Então você tem que pensar muito bem. E tem casos de pessoas que já até perderam emprego
em razão do que elas publicaram nas redes sociais, justamente pela suposição de que ali não importa muito o que você fala, mas na verdade não, aquilo ali é um espaço público de fato, então o que você fala pode ter consequências até para sua vida pessoal, o que você posta, então realmente é uma coisa com a qual a gente tem que lidar com uma certa responsabilidade e pensar um pouco nas consequências possíveis. No caso aqui a gente está enfatizando as consequências positivas, né, de você poder apresentar o seu trabalho, a sua visão profissional sobre os serviços que você oferece, mas também eventuais consequências negativas que aquilo pode ter para você. Então é bom sempre pensar 2 vezes antes de apertar o send e apertar o botão compartilhar, né? Exatamente. E aí, falando um pouco assim da minha experiência pessoal para dividir aqui com vocês, né? O meu Instagram profissional, ele é ligado aos serviços que eu ofereço de treinamento para ciclismo, né? E ele é um perfil que tem atualmente, no momento que a gente está gravando aqui esse episódio, 13.800 pessoas. É o @até onde deu para ir de bicicleta, para fazer um jabá rápido aqui dentro do nosso podcast. Mas veja, não é um número tão grande de pessoas comparado com outros perfis do segmento de ciclismo, né? Só que eu recebo diariamente pessoas interessadas no meu trabalho, perguntando sobre os serviços que eu ofereço, e já consegui fechar muitos alunos, muitos negócios através do meu Instagram. Hoje eu foco mais, inclusive, no YouTube, mas eu ainda fecho muitos alunos, muitos atletas me procuram e começam a trabalhar comigo por conta dessa minha presença nas redes sociais. E eu imagino que você, estudante profissional de educação física, ou já tente ter essa presença nas redes sociais, ou então pretenda ter, né? E a gente vai comentar um pouco aqui nesse episódio de algumas coisas que você precisa, né? Não basta apenas ter um perfil, mas coisas que você precisa para conseguir, né, melhorar a sua presença no Instagram e desenvolver o seu trabalho a partir dele. Agora, André, deixa eu aproveitar isso que você falou e te perguntar uma coisa para a gente compartilhar também com os nossos ouvintes, que eu acho que vai interessar muita gente isso. Eu mesmo estou curioso para saber de você. Por que o número de inscritos, afinal, não é tão relevante para você, de fato, fechar negócios? É aquilo que você falou da métrica da vaidade, né? Quer dizer, qual é a relação realmente entre o número de inscritos e o sucesso dessa presença digital do ponto de vista comercial mesmo? Beleza, ótima pergunta. Isso depende, na verdade, não só do número de inscritos, mas da qualidade desses inscritos. Então, dentro da área da educação física, você pode ter pessoas, por exemplo, que vão acompanhar o seu treinamento, mostrando lá o seu trabalho, mas que não necessariamente querem contratar o seu serviço, mas eles gostam de acompanhar a sua rotina. Ou seja, sempre vai ter um percentual, uma parcela desses inscritos que vão estar lá só para acompanhar a sua rotina e para te ver, ou porque gostam do seu conteúdo, mas elas não estão dispostas, por exemplo, a pagar pelo produto ou serviço que você oferece, mas tem aquele pequeno percentual que vai se interessar e que vai sim procurar. Então funciona como um funil, né? Na boca do funil, no topo do funil, tem muita gente, que são os seus seguidores, né? As pessoas que te acompanham. E vai sair lá no final do funil, que é bem fininho, que passa pouca coisa, né? No caso aqui, poucos alunos, poucas conversões, as pessoas que realmente estão dispostas a te contratar, por exemplo, e a contratar os seus serviços. Então, quando eu falo em qualidade, pode ter a taxa de conversão de cada um, né? Do funil, digamos, de cada estudante ou profissional de educação física. Pode ter aquele profissional, por exemplo, que converte, sei lá, 10% de todo mundo que entra no seu funil. Então, de cada 100 pessoas que estão lá seguindo ele, uma vai virar aluno, tá certo? O que é uma taxa, inclusive, muito boa e muito alta. Então, imagina, por exemplo, que se eu tenho 100 pessoas me seguindo, eu vou converter um aluno. Então, se eu tenho 1.000 pessoas me seguindo, eu vou converter 10 alunos. Então, quanto mais pessoas me seguindo, se eu tenho essa taxa de 1%, a minha conversão vai ser maior. Só que tem pessoas, profissionais, dependendo do conteúdo, ou nichos, áreas específicas dentro do Instagram, que não tem essa taxa de conversão. Então, sei lá, você imagina, por exemplo, o setor lá de beachwear, né? Roupas para moda praia.
Então, onde você tem um perfil que tem milhares de modelos publicando diariamente os biquínis daquela loja. Então, você vai ter, por exemplo, muitos seguidores. Você pode ter aqueles seguidores das pessoas que vão, né, olhar e vão comprar os biquínis. Você pode ter os seguidores das pessoas que gostam de ver mulher de biquíni na internet. Então pode ter muita gente que está acompanhando isso e que não necessariamente vai comprar, mas que está ali para ver pessoas bonitas de biquíni, né? Então talvez a taxa de conversão desse segmento não seja tão grande. Então no seu caso como profissional de educação física, isso também acontece, né? Então às vezes você tem, sei lá, 5 mil seguidores ou 3 mil seguidores, mas você conseguiu um público ali de 50, 60 alunos todo mês para você, entende? É claro que a gente fica na cabeça com aquela coisa de viralizar, com aquele profissional que tem aquela plataforma online que cobra R$60 por mês, R$49,90 por mês e tem 10 mil alunos, 30 mil alunos, ou seja, a pessoa que virou um milionário digital de educação física. Que é inclusive um assunto que nós vamos tratar mais adiante aqui em outro episódio. Exatamente. Ou então a pessoa que viralizou. Na chamada desse episódio a gente conversou sobre viralizar, né? O que é viralizar? É quando você produz algum conteúdo que fura a bolha do algoritmo, que mostra o seu conteúdo sempre para poucas pessoas, e o seu conteúdo se espalha de uma maneira viral mesmo, né? No sentido de vírus que vai infectando ali, que vai chegando no perfil de todo mundo e você fura essa bolha. Só que viralizar é muito mais a exceção da exceção da exceção do que a regra. Então, muita gente busca viralizar e não consegue, né? Porque acho que tem aí uma ganância inevitável, né? A pessoa pensa, puxa, eu tenho 5 mil seguidores, ou 3 mil seguidores, ou 8 mil seguidores, e consigo converter, como se diz na linguagem do marketing digital, 10% desse número, se eu tenho 5 mil vendo 50%, 1%, né, que seja das vendas, a pessoa pensa, imagina se eu tivesse 50 mil e continuasse convertendo esse tanto. Eu escalaria o meu negócio numa proporção gigantesca, né? Só que não é tão simples também, né? Não é tão fácil. E quando você também consegue viralizar, a maioria das pessoas que consegue, quando você escuta elas falando, seja em podcasts ou em outros espaços de conteúdo, a grande maioria viralizou ao acaso. Foi aquela coisa meio que sem querer. E depois que ela viralizou, ela conseguiu capitalizar aquilo, manter ou não. E aí entra um ponto muito importante para a gente manter ou não e para a gente ter também a qualidade desses seguidores, que é algo que eu quero te perguntar e que a gente já viu, né? Se tem tanta gente na internet, ou se tem muitos profissionais de educação física na internet, por que a pessoa vai consumir, por exemplo, do João, mas não vai consumir do Pedro, não vai comprar do Pedro? Por que a pessoa vai comprar da Roberta, mas não vai ser aluno da Maria? Entende? Que é a questão do carisma, né? E do tipo de conteúdo que a pessoa produz. O que você acha disso? Eu acho que tem muito. Eu acho que tem, na verdade, além disso que você falou, que eu vou também enfatizar, eu vou concordar com você, eu talvez acrescentaria uma outra coisa que a gente já tocou aqui mais ou menos superficialmente, mas eu acho que mereceria uma reflexão um pouco mais detida sobre isso, que é a questão do algoritmo, né? O algoritmo dessas redes sociais todas, não apenas, a gente está falando do Instagram, mas isso vale para todas. Ele é feito para publicidade. Então, você tem lá 1.000 inscritos no seu Instagram e você faz uma postagem, ela vai ser visualizada por 100 pessoas. Por que ele não entrega para todo mundo? Por que nem todo mundo que está te seguindo vai ver aquilo? Porque o algoritmo talvez suponha que as demais pessoas que estão te seguindo não se interessariam por aquilo, em razão das coisas que elas já gostaram antes, nas outras visualizações que elas já tiveram. O algoritmo pode supor que aquelas pessoas não se interessariam pelo seu conteúdo, por diversas razões. Pelo tipo de vídeo que você fez, ou pelo tipo de foto que você colocou, ou pelo tipo de cenário que tem na sua foto, ou enfim, por alguma razão o algoritmo entendeu que aquelas pessoas não se interessariam. Mas também porque o algoritmo é feito para privilegiar as pessoas que impulsionam as postagens. Então, naturalmente, aquilo não é uma fila democrática, né? Que todo mundo está na fila, você fez a postagem e a sua postagem vai entrar numa fila e uma hora vai chegar a vez daquilo ser exibido para as pessoas que te seguem. Não funciona assim. Porque se você pagar por aquela postagem, a sua postagem ela vai entrar na frente de todas as outras.
ela vai ter uma espécie de prioridade de exibição com relação não apenas às pessoas que te seguem, mas às pessoas que não te seguem também. Ela vai apresentar aquilo para outras pessoas, o que não acontece necessariamente quando você não paga. Então, eu acho que, claro, isso acaba tendo uma certa consequência para a visualidade, para a visualização das pessoas, né? Enfim, de acessarem o serviço que você está oferecendo. Mas, além disso, aí, agora concordando com você, eu acho que tem um aspecto da empatia, do carisma, realmente, que é, inclusive, um aspecto que talvez o pessoal da educação física subestime, até às vezes critica, né? Aquele professor que trabalha no salão de musculação e que é um cara brincalhão, que faz piada e que é um cara alegre, divertido, ele é tido como uma pessoa meio que uma espécie de animador de festa, né? E as pessoas olham para aquilo com uma certa criticidade. No entanto, isso não necessariamente está em conflito com o conhecimento técnico mais especializado. Essas duas coisas podem caminhar juntos, podem e devem, né? Porque você não quer se relacionar com um profissional de educação física que vai prescrever para você um treino, um personal trainer, um treinador, que é uma pessoa mal-humorada. Dificilmente você vai querer isso, né? Você quer uma pessoa agradável, uma pessoa que você julgue uma pessoa agradável de conversar, de estar, né? Ou seja, que tenha aquilo que no ambiente, né, corporativo se chama de soft skills, né? São as habilidades sociais, a capacidade de realmente ter um grau de empatia, de comunicabilidade, enfim, de carisma, que é uma coisa difícil de explicar o que é, mas a gente sabe o que é, né? Mesmo sendo incapaz de dizer em palavras. Todo mundo sabe quem é carismático e quem não é. Então, talvez uma dica, André, que a gente pudesse deduzir daí é que o conteúdo que as pessoas colocam no seu feed ou no seu Reels, nas contas do Instagram, também tem que ser um pouco a expressão sincera do que ela é. Até porque, senão, fica muito custoso produzir um conteúdo que não é, digamos assim, agradável para você próprio produzir. Exatamente. 2 pontos muito importantes, né? Imagina só, eu sou um treinador de ciclismo que ofereço os meus serviços na internet, mas existem N treinadores de ciclismo, 10, 20, 200, 1000, que também oferecem o seu serviço na internet, né? E aí a gente, mais uma vez, a bolha tende a enganar a gente, né? Eu fazendo isso que o Kleber falou, de postar o meu conteúdo também do jeito que eu sou, da minha forma de trabalhar, vai fazer com que eu consiga alguns alunos, não porque necessariamente eu sou melhor do que o meu outro colega profissional de educação física, que também é muito bom, e outro que também é muito bom, mas as pessoas que vão me contratar, elas vão me contratar porque elas querem o meu serviço, pelo que eu sou, pelo que eu ofereço, pelo meu jeito de trabalhar, pelo meu, digamos, carisma, pelo meu jeito que combina com ele. Ou seja, de tanto ele ver o meu conteúdo, de tanto ele ver a minha forma de se comunicar, ele se identifica comigo. Pode ser que outras pessoas que queiram treinar ciclismo se identifiquem com outros profissionais. É por isso que essa é uma indicação básica e um reforço de por que você deve estar no Instagram. Entende? Não pensa que tem alguém no Instagram que está pegando os alunos de todo mundo, mesmo porque isso acaba crescendo em um nível muito maior, porque a gente está na internet. Então, seus alunos não necessariamente precisam estar na sua cidade, podem estar em outros lugares, mas quem quiser treinar com você vai treinar pelo seu conhecimento, mas se você imaginar, por exemplo, que as pessoas todas se formam com uma boa base de conhecimento, vamos pensar nos bons profissionais, né? O que vai diferenciar o profissional A, B ou C é essa empatia ou o jeito de ser, o jeito de trabalhar que vai combinar com outras pessoas. E, finalmente, uma questão que costuma chocar muito as pessoas é essa, né? Porque para crescer no Instagram tem que pagar, tem que não sei o quê. Olha, não se choque, porque isso é o mais natural possível. A gente consome o Instagram e várias outras redes sociais de maneira gratuita. Você não paga para criar uma conta no Instagram. Só que não existe almoço grátis, né, no capitalismo e muito menos no mundo da internet. Então, o que paga o Instagram? São os anúncios. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, qual negócio, quem quer abrir um negócio em qualquer área, qual negócio que você abre sem investimento? Entende? Então, você pode pensar, sim, em patrocinar, em impulsionar, em pagar por algum tipo de anúncio ou por ter uma estratégia para isso, para que você apareça para mais pessoas, se esse for o seu objetivo, se você quiser alcançar mais pessoas. Tem muitas pessoas que oferecem esse tipo de serviço, chamados gestores de tráfego, ou pessoas que vão te ajudar a ter uma linha editorial e produzir conteúdo para a internet, mas
resta saber se você está disposto a estar no Instagram dessa forma também. Muita gente está de forma gratuita, mostrando o seu conteúdo com o seu alcance e crescendo pouco a pouco de maneira orgânica, e muitos estão, digamos, furando essa fila e turbinando aí o alcance delas com esses impulsionamentos, com esses pagamentos para mostrar, para chegar em mais pessoas o conteúdo. Mas uma coisa que você fala que eu acho que vale a pena a gente enfatizar é que muitos profissionais de educação física talvez não encarem o seu próprio trabalho como um negócio, que é uma coisa que também às vezes escandaliza, porque afinal de contas tratam-se de professores, né, de alguma maneira, mesmo que ele trabalhe num ambiente de academia, ele frequentemente é tratado pelos clientes daquela academia como professor. E é estranho, né, soa um pouco estranho tratar o professor como um vendedor. Mas no limite, trata-se disso mesmo. O profissional de educação física, em última instância, é um vendedor. E o serviço que ele oferece é um negócio. Então, se você decidisse na sua vida, ao invés de trabalhar com educação física, abrir uma padaria, você teria que alugar um espaço, comprar equipamentos, contratar funcionários e talvez gastar alguma coisa em propaganda. Por que você acha que no ambiente virtual seria diferente? Não é. É parecido. Você vai ter que alugar um espaço, contratar profissionais, ou seja, você vai ter que investir alguma coisa. Com uma vantagem, o investimento necessário para você divulgar e apresentar o seu negócio no ambiente virtual é infinitamente menor do que os custos necessários para fazer isso no mundo presencial. Então, na verdade, é uma vantagem que o ambiente da internet nos oferece. Exatamente. E para você que está escutando a gente, que está pensando assim, eu já estou presente no Instagram, mas de forma mais incipiente, eu quero melhorar a minha presença, ou então eu estou do zero, né? O meu Instagram é só pessoal, eu quero ter um Instagram profissional para os meus serviços de educação física. O que eu faço? Né? Como que eu começo? Eu vou para onde? Eu costumo dividir essas pessoas de acordo com o conhecimento prévio ou a relação que ela já tem com internet e redes sociais. Então, tem gente que já gosta da plataforma, que está ali presente, que sabe produzir conteúdo, né? E que já está, digamos, alguns passos à frente para poder começar essa jornada. E tem pessoas que estão realmente do zero. Para isso, claro, existem muitos e muitos cursos onde você pode aprender essa questão de que tipo de conteúdo produzir, como impulsionar, né? Tem muitos cursos, inclusive, que são oferecidos por profissionais de educação física que têm sucesso nas redes sociais e que te ensinam, digamos, a replicar isso. Kleber já falou que nós vamos ter um episódio específico sobre isso aí, mas você precisa começar a sua presença. Então, se você não sabe algumas coisas, você vai ter que, mais uma vez, pagar, investir em você mesmo para aprender. E se você já sabe, você vai começar com aquilo que você já tem. E aí a dica que eu dou é: comece, né? Seja constante, tenha o seu perfil profissional, não deixe a bolha te assustar, mantenha a sua constância, porque você vai ser visto e algumas pessoas vão escolher você a partir do seu jeito de falar, do seu jeito de ser, dos serviços que você oferece. E para a gente talvez ir terminando, André, eu queria te fazer uma pergunta que a sua experiência com certeza vai ajudar, não apenas a mim, que tenho essa curiosidade, mas também os nossos ouvintes. Você acha mesmo, conforme várias dicas que circulam na internet, que é preciso postar no feed do Instagram todo dia? Ou isso, na verdade, é mito? Esse é um ponto muito importante, porque algumas pessoas têm reticência, não querem, ficam receosos de entrar, porque falam assim, eu não tenho paciência para ficar produzindo conteúdo todo dia, né? Então, o que acontece? Tem muita gente que leva o Instagram de maneira profissional, que já cria uma máquina, uma estrutura de produção de conhecimento que faz com que a produção dele seja enorme e que com isso ele fique, digamos, à frente, privilegiado pelo algoritmo. E aí você fala, poxa, eu sou personal, eu tenho 5, 6, 8 alunos por dia, não tenho tempo para ficar produzindo conteúdo de forma tão constante, tanto conteúdo, tem que postar 10 stories por dia, tem que postar no Reels todo dia, tem que postar no feed todo dia. Isso é muito pessoal. O importante é que você comece com uma constância que não precisa ser essa de todo dia, mas que você vai garantindo a sua presença nas redes sociais. Mesmo porque o conteúdo do feed ou o conteúdo de stories, ele é muito volátil, né? O conteúdo do stories ele dura 24 horas. Então você pode gravar conteúdos, você pode reciclar esses conteúdos para repostar,
né? A gente faz muito isso na internet. Por exemplo, esse podcast que vocês estão ouvindo, aqui é a versão completa. Mas talvez você tenha até chegado aqui por algum corte que você ouviu. Ou seja, a gente pega esse mesmo produto podcast, faz alguns cortes com chamadas para o episódio completo. E você, nas redes sociais, você também pode fazer isso. Começa publicando, por exemplo, uma vez por semana no feed, ou dia sim, dia não no feed, e faz, por exemplo, um Reels a cada 3 dias, ou um Reels semanal, e depois, se isso for dando resultado para você, você vai experimentando aumentar, lembrando que o seu trabalho principal é ser profissional de educação física, e não produtor de conteúdo. Muita gente acha que a pessoa precisa trabalhar sendo produtor de conteúdo para o Instagram. Não, você pode ter pessoas que vão te ajudar a produzir esse conteúdo, né? Tem muitas pessoas que trabalham com social media que vão produzir imagens para você, conteúdo para você, né? Ou se você mesmo quiser produzir, aí realmente você vai ter que dedicar um pouco mais de tempo, mas você pode usar essa estratégia de reaproveitamento de conteúdos, de ter conteúdos, digamos, mais rápidos, né? Para serem consumidos. Então você vai escolher também como você vai se posicionar de acordo com o que você tem para investir, seja pagando outras pessoas para te ajudar, ou seja o seu tempo, né, que você vai estar trabalhando para produzir esses conteúdos. Mas comece de alguma maneira, tenha constância, mesmo que seja uma vez por semana, e você vai experimentar uma quantidade de conteúdo que você vai produzir, que vai ser confortável para você e que pode também dar o retorno que você está esperando. Então é isso aí, galera. Sigam as nossas redes sociais, acesse a nossa conta no Instagram, nosso canal no YouTube, nossa